Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então é uma satisfação, né, estar com vocês nessa oportunidade, né, e hoje a gente vai tratar de um assunto, né, relacionado a um vídeo que foi postado aí nas redes sociais, né, e é um vídeo, assim, de certa forma, um pouco polêmico, né, a gente que é da área de contra-incêndio, a gente questiona, né, a divulgação desse vídeo da forma que muitos, né, possam interpretar que né, um refrigerante no seu uso ali durante um incêndio, um princípio de incêndio, possa ser utilizado no combate a um princípio de incêndio. Então a gente vai tratar esse assunto, né? Então a gente lança uma pergunta. Será que Coca-Cola apaga mesmo um incêndio? É isso que a gente vai estar tratando, tá? Essa é a grande questão aqui do nosso assunto, né? E com isso, né, a gente vai tá falando aqui sobre esse vídeo aqui que foi divulgado, né, onde tem ali um bombeiro equipado, usando capacete, ele pega ali uma Coca-Cola, né, um refrigerante ali de Coca-Cola, abre, após ter dado, né, um princípio de incêndio ali, ele agita a Coca-Cola e sai jogando esses guichos, né, do refrigerante para cima do fogo, né, das chamas ali, e ele consegue extinguir, né? Então a gente consegue até ver um replay aí do vídeo, tá? E a gente acaba reparando que ele consegue extinguir, só que tem alguns fatores aí que a gente vai estar tratando aqui no nosso vídeo, tá? Então vamos rolar a vinheta aí, e após a vinheta a gente vai discutir um pouco sobre esse vídeo, ok? Aí, então voltamos aí para tratar nosso assunto, né? Então, Coca-Cola apaga mesmo um incêndio? É isso que a gente vai estar tratando aqui. Então, por exemplo, né, através de algumas perguntas que a gente vai estar lançando ao usar um líquido refrigerante, podemos combater qualquer tipo de incêndio? Será que a gente consegue, né? Qualquer refrigerante, não só Coca-Cola, como qualquer outro refrigerante, a gente consegue extinguir? Tá? Tem algumas questões que a gente vai estar lançando para poder responder isso aqui. Tá? Então, a próxima pergunta que a gente lança é: quais são os tipos de incêndio existentes? Até porque, dentro dessa pergunta, um refrigerante apaga mesmo um incêndio? E a outra pergunta: qualquer tipo de incêndio? E quando a gente faz essa pergunta, qualquer tipo de incêndio, a gente também tem que saber quais são os tipos de incêndio existentes, né? Então é justamente nessa pergunta aqui: quais são os tipos de incêndio existentes? A gente vai estar respondendo aqui. Além disso, o que acontece se usarmos líquido refrigerante nas classes de incêndio? Em qualquer classe de incêndio. Quais são as classes de incêndio? Como a gente falou, quando a gente fala tipos de incêndio, a gente pergunta quais são esses tipos de incêndio, né, existentes. E quando a gente fala tipos de incêndio, a gente relaciona, na verdade a gente quer dizer classe de incêndio a nível mais técnico, né? Então, como a gente está tratando de um assunto aqui procurando não se aprofundar tanto tecnicamente, a gente vai, quando a gente falar tipos de incêndio, a gente na verdade está falando sobre classes de incêndio, né? Então o que acontece ao usarmos líquido e refrigerante nas classes de incêndio? Também é outra pergunta que a gente vai estar lançando para conseguir responder a nossa pergunta. Só que antes disso, né, vamos definir o que é fogo. O que é fogo? E o que é incêndio? Será que a gente classifica o incêndio como um fogo? Tá? Então é justamente isso que a gente vai responder aqui. E qual a diferença entre fogo e incêndio? Fogo, né, agora a gente responde: fogo queima sob controle. Ou seja, é uma queima sob controle. É uma combustão, falando mais tecnicamente. Ok?
falando mais tecnicamente, o fogo, a definição é uma combustão sob controle, é uma queima sob controle. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui a boca de um fogão, onde a gente vê ali uma queima controlada. Okay? Diferente já do incêndio. O incêndio queima fora de controle. Ou seja, é a combustão, falando mais tecnicamente, é uma combustão que ela fugiu do controle. A partir do momento que ela fugiu do controle, ela já é considerada, né, essa combustão, essa queima já é considerada um incêndio. Ok? E aí, para isso, né, fatores que devemos levar em consideração para o não uso de refrigerante no combate a incêndio. Ou seja, né, já parcialmente falando sobre aquela nossa pergunta, né, a Coca-Cola paga mesmo no incêndio? Em cima disso a gente vai levantar algumas questões. A gente viu no vídeo que é possível extinguir incêndio, mas será que em todas as situações vai ser possível? Tá? Então, por exemplo, né, primeiramente, a cultura de que líquido refrigerante combate qualquer tipo de incêndio não pode ser entendida como aplicável. Ou seja, a partir do momento que esse vídeo é divulgado, né, inclusive a gente viu escritas dizendo que é importante manter um refrigerante guardado em casa, manter ali ele sempre um refrigerante pronto ali para uso. Seria excelente, né, pensando dessa forma. Pensando dessa forma, seria excelente manter um refrigerante ali para justamente dentro de um princípio de incêndio podê-lo, né, ser utilizado aí no combate, né? Mas é interessante, mas para quem? Para o fabricante, né? O fabricante de refrigerante vai gostar muito dessa ideia, ok? Então, né, essa cultura de combater qualquer tipo de incêndio, manter um refrigerante ali que ele resolve os nossos problemas. A gente vai explicar aqui que não é bem por aí, ok? Então, se mantivermos essa cultura, seria a mesma coisa que dizer que água combate qualquer tipo de incêndio. Por que a gente faz uma comparação com água? Porque água é um líquido. E se a gente imaginar, o refrigerante vai água. Então ele é um líquido que a gente está usando ali para fazer um combate a incêndio, é um refrigerante, né? Que possui água na sua composição, e aí você está usando no combate. A única característica que chama atenção é que ele, por possuir gás, né, tá? E aí, justamente ter gás, né, na sua composição, ele sai ali pressurizado. Quando você chacoalha, como a gente viu, pôde reparar ali no vídeo, quando você chacoalha, você consegue fazer com que ele saia sob pressão. Então é uma vantagem do refrigerante nessa característica. Só que, se a gente mantiver essa cultura de que o refrigerante pode apagar um princípio de incêndio, né, a gente está dizendo que ele pode ser usado em qualquer tipo de incêndio. Tá? E a gente vai falar que não é bem por aí, a gente vai mostrar aqui. Ok? Então, podemos provar que não. Tá? Que não o quê? Que não é possível apagar todos os tipos de incêndio com o uso de água. Ok? Então, abaixo a gente vai mostrar um vídeo aqui, onde, inclusive, né, foi até tema, tá, nos Estados Unidos de campanha para conscientizar a população de que o uso de água muitas vezes é arriscado. Ok? Então, inclusive, pode trazer até acidentes graves, e a gente vai ver um vídeo aqui que mostra essa situação, ok? Então vamos reparar aqui no vídeo, né, que durante um princípio de incêndio, por exemplo, na cozinha, né, se a gente está falando uma situação no ambiente de cozinha, tá? Tá, então, aqui tem até uma narração americana que isso aqui foi um comercial, né, que foi divulgado dentro de uma campanha de conscientização de acidente doméstico, onde, né, dos riscos envolvendo aí o uso de água
é justamente uma frigideira com um princípio de incêndio ali, e o risco de se usar água no combate. Então a gente pode reparar aqui, né? Aqui, ó. Chega inclusive, né, um combatente ali, ok? Chega um combatente ali, inclusive ela fala o passo a passo, que é desligar lá, né, o botão do fogão para cortar a alimentação das chamas nessa panela, nesse recipiente. E aí, você conseguindo cortar ali, você tá cortando ali a caloria, né? E claro, as chamas vai continuar porque a chamas está justamente no líquido que se encontra dentro da panela, ok? E aí, né, ela mostra ali um procedimento correto, né, no vídeo é mostrado um procedimento correto, que é usar um pano úmido. Por que úmido? Porque ele retarda ali, né, o em contato com as chamas, retarda o risco desse pano pegar fogo, entrar em combustão. Então, esse pano úmido é utilizado nesse combate. E a gente vê na sequência mostrando o êxito no combate, né, na extinção ali. Porque você consegue colocar um pano sobre as chamas e fazer um método de extinção que a gente fala que é o abafamento. Ok? Inclusive a gente vai falar um pouquinho já também sobre os métodos de extinção e esse método que está sendo usado, que é o abafamento. Ok? E ele mostra aqui que é possível extinguir essas chamas fazendo um abafamento com um pano. Poderia ser com uma tampa também da panela, né, que se encaixa ali, você consegue também fazer esse abafamento. Tá? Então essa campanha que foi feita nesse comercial foi justamente para evitar o costume de se usar água na extinção, um princípio de incêndio numa panela, numa frigideira que tem ali, né, substâncias gordurosas, óleo, ok? E essa conscientização, porque estava ocorrendo muito acidente do uso durante, né, um princípio de incêndio em panela com substâncias gordurosas, o pessoal usando água, ok? E aí veio essa campanha para conscientização. E a gente vai falar já por que não usar água, né? Então a gente vai continuar vendo o vídeo aqui, ó. Na sequência ele mostra qual que é as consequências do uso de água num princípio de incêndio envolvendo, né, substância gordurosa ali uma frigideira, um princípio de incêndio ali no fogão, ok? Então ele mostra aqui na sequência, ó, a gente consegue perceber nitidamente, né, que as chamas elas se espalham quando é utilizada a água nesse combate, ok? E tanto que foi importante essa campanha que foi implantada, né, inclusive nesse comercial foi tão importante, porque eles usaram inclusive um exemplo, um caso real, que foi uma criança que durante um princípio de incêndio ali né, com uma frigideira, no fogão, usou água, ok? E, claro, né, esse instinto do ser humano, principalmente o leigo, que né, não tem ali o conhecimento, acha que sempre, em qualquer condição de incêndio, deve-se usar água. Né? Então é um processo mnemônico de achar o seguinte: tem chamas, tem fogo, joga-se água. E nessa situação não é bem por aí. Jogou água, o que aconteceu? Aumentou as chamas, e aí vem, né, o refúgio ali, o respingo, e esse respingo, o que aconteceu? Essa criança aqui que é mostrada no final do comercial, tá? A gente pode ver nitidamente aqui, ó, ok? Estou dando pausa aqui só para a gente ver, ó, as lesões que foram ocasionadas, que ocorreu no rosto desse garoto. Por quê? Respingou a gordura, veio para cima do rosto dele, ele ficou marcado até hoje, com cicatrizes, fora, né, aquele trauma que deve ter ocasionado durante esse caso, né, durante esse fato aí, né, que trouxe sequelas aí, um trauma aí permanente para o resto da vida desse garoto, justamente por
ter tomado ali uma atitude ali que, né, acabou propiciando esse resultado, ok? Tá? Então, fatores que devemos levar em consideração para o não uso de refrigerante no combate a incêndios. Então, né, a gente já está começando a enxergar que existem alguns fatores que impedem o uso do refrigerante. Então, né, a gente volta a falar, aquele vídeo lá fala que Coca-Cola apaga incêndio. Não é bem por aí. Sendo assim, ao usar um líquido refrigerante, podemos combater qualquer tipo de incêndio? Então a gente lançou, né, no início a gente falou que ia responder essa pergunta. Então vai ser agora que a gente vai responder. Sendo assim, ao usar líquido refrigerante, né, a gente combate qualquer tipo de incêndio? O que é tipo de incêndio? Quais são os tipos existentes? Então a gente vai falar justamente agora, né? Antes disso, a gente vai falar sobre os elementos que compõem um incêndio, ou uma combustão, uma queima, né, que é uma reação química. A gente possui os três principais elementos, que a gente fala que é o antigo triângulo do fogo, hoje é o tetraedro, desculpe, o tetraedro do fogo, que são 4 elementos, tá? Quais são esses elementos? Então, o elemento 1 é o material combustível. O que é o material combustível? É qualquer material que possa pegar fogo. Tá? Então, quando a gente fala combustível, é gasolina, álcool, querosene, não é somente isso. É isso e algo mais. É qualquer material que possa pegar fogo. Papel pode ser? Pode. Tecido? Pode. Madeira. Tá? Esses materiais, em geral, são materiais combustíveis. Então, para que haja fogo, precisa desse material. É um material que alimenta as chamas. Tá? Então, esse é um elemento que a gente que compõe aí a combustão. O segundo elemento, tá, é o oxigênio. Okay? Então, quando a gente fala oxigênio, onde a gente encontra oxigênio? A gente respira oxigênio. Okay? Então, a partir do momento que a gente respira, ele está presente né, na maioria dos lugares, a não ser ali no vácuo, em algum local que não tenha presença de oxigênio, aí tudo bem. Mas, de forma geral, a gente encontra né, praticamente em qualquer lugar. Okay? Então esse é o segundo elemento para que haja fogo. E o terceiro elemento é o calor, que é a fonte de ignição. Okay? Então é a fonte que dá ali a ignição, o start ali nas chamas, então precisa. Né? Se a gente tem um material combustível, tem um oxigênio, basta ali uma fonte de ignição para que dê o start e comece a queima. Okay? Isso aqui é importante porque a gente vai falar dos métodos de extinção. Tá? Então, é justamente agora que a gente fala. Então, para que a gente entenda os métodos de extinção, é importante saber quais são os elementos que compõem a combustão. Então, quando a gente fala do abafamento, a gente está falando do quê? Da retirada de um desses elementos para que não haja fogo. Então, a concepção é essa. Tirou um elemento, você não vai ter fogo, porque precisa dos elementos ali interligados. Ok? Então, por exemplo, quando a gente fala do abafamento, qual é o elemento que a gente vai estar tirando? O oxigênio. Né? Então você conseguiu abafar, é o caso lá que a gente acabou de mostrar, o caso lá da panela, que a gente coloca um pano em cima, ou uma tampa. Então a gente está evitando com que as chamas ali entrem em contato com o oxigênio, e né, esse oxigênio continue ali, tá, alimentando, dando vida ali às chamas. Okay? A partir do momento que você abafa, vai continuar as chamas? Vai, até consumir aquele oxigênio presente naquele momento. Tem uma experiência que a gente costuma fazer na época da escola, né, que é aquela experiência da vela. Eu acredito que vocês, né, já passaram por essa experiência, ou pelo menos já devem ter visto ou ouvido falar, de que uma vela, se você colocar um copo por cima da vela, né, você abafando ali, né, coloca um pires, uma vela e abafa com o copo. Abafou ali, a gente de imediato apaga as chamas? Não, vai consumir as chamas por um tempo ali, né, vai ter a chama que vai estar consumindo oxigênio e vai ter um momento que a chama, aí sim, ela vai se apagar. Ok? Então, esse é o método, o abafamento. Então, a gente consegue extinguir as chamas ali através do abafamento. Tá? O segundo elemento
O segundo método de extinção é o resfriamento, ok? E como que a gente consegue o resfriamento? O resfriamento é retirada ou diminuição do que? De qual elemento dos três que a gente falou? A gente falou do material combustível, falou do oxigênio e falou do calor. Então, quando a gente fala de resfriar, é diminuir ou retirar o calor. Ok? Então, resfriamento. Então, até aproveitando em cima desse assunto, a gente não está falando lá do refrigerante. O refrigerante possui água, né, na sua composição. A água é um agente extintor que tem a sua característica de baixar a temperatura, de trazer o resfriamento. Ok? Então, o refrigerante é a principal característica, o principal método de extinção, então, para o refrigerante é o resfriamento. Ok? O terceiro método já é a retirada do material. O que seria a retirada do material? É você ter material, vamos dizer assim, um depósito com várias caixas. Né? Se você tem uma caixa pegando fogo, vai começar uma caixa a passar para outra. Se essas caixas, né, estiverem ali em contato com as chamas, vai acabar espalhando, propagando. A partir do momento que você retira essas caixas e só deixa aquela caixa consumindo, vai chegar um determinado momento que consome e acaba as chamas. Ok? E as outras caixas foram preservadas. Então foi retirado o material, onde você também vai conseguir um método de extinção. Isso também é utilizado até para combate a incêndio florestal, outros métodos de extinção. Tem técnicas aí que o bombeiro normalmente usa, por exemplo, salvatagem e outras mais, que a gente não vai se aprofundar, que são informações mais técnicas da área de bombeiro. Quem tiver interessado em fazer um curso de bombeiro, né, ou se tornar um profissional bombeiro, tem diversos cursos aí. Um deles é o curso de formação de bombeiro profissional civil, que forma aí o bombeiro para o mercado de trabalho. É um curso muito interessante, aí a carga horária em média 240 horas. Né? Quem tiver interessado, entre em contato com a gente, que a gente indica aí a melhor forma para estar fazendo esse curso. Ok? Então, o terceiro método de extinção é a retirada do material. Tem um quarto método de extinção, que aí já é usando elementos químicos, que aí cessa a reação química. Quando a gente fala que a combustão ela está diretamente, a definição dela é que ela a combustão é uma reação química autossustentável, né, que libera chama, fumaça, luz, calor. Então a gente fala que é uma reação química. E como que você consegue quebrar essa reação química? Usando uma substância química. Então a gente tem alguns agentes extintores que também propicia essa quebra de reação química, e a gente fala que é uma quebra de reação química em cadeia. Por quê? Hoje, atualmente, já é aceito, né, o quarto elemento do fogo, que é a reação em cadeia. Então, por isso que esse quarto método é considerável, né, é considerado para nível de extinção, porém, somente com o uso de uma substância química que quebra essa reação química em cadeia. Ok? Tá bom? Sem se aprofundar tanto, a gente está comentando para conhecer que a gente vai chegar naquela resposta se o refrigerante suficientemente extingue o incêndio por si só. Ok?